perguntas que lhe iria fazer sobre a parapsicologia. Não sei se a doutora... O meu assunto não é parapsicologia, é uma terapia, que eu sou médica, sou psicoterapeuta, e essa regressão de memória vai em incidentes traumáticos dessa mesma vida e de vidas passadas. Então, implica também no conceito de reencarnação, que é um conceito, antigamente era um conceito filosófico, religioso e também científico, tem muita experiência científica sobre a reencarnação, e agora, de uns 30 anos para cá, é também a reencarnação empregada para fins terapêuticos. Então, parapsicologia não é muito porque eu não sou parapsicóloga. Ora bem, mas eu já tinha preparado o texto para isso. É desse lado e está lá na pastilha. Mas, sendo assim, eu terei que dar um bocado a volta a isto, mas não há problema. Que perguntas o senhor fez aí? Olha, eu tinha... Couto. A implementação das ruas do Conselho de Gondomar vai ser uma realidade ainda este ano e, na verdade, é uma das prioridades a ter em conta, já que há ruas neste Conselho que bem precisam de que quem olhe por elas. Tenta mostrar que Pequim se encontra normalizado, os soldados são uma constante no centro da cidade. A página internacional com um título bastante curioso. Mudam-se os tempos. Yakov Lev, membro do Politburo do PC soviético, afirmou ontem que a base da democracia é a economia do mercado. Mudam-se também as vontades. Quer ver? Podes falar? É que eu deixei aquilo a gravar, era só quando fala uma pessoa está apanhada. Portanto, é entrevistado. Era o José Augusto, pá, o José Augusto vinha para aí. Era só rodar. Era o José Augusto, pá, para ele que vinha para aí. Olha, o que é que eu tenho aqui? Já foi embora. 18 horas, 24 minutos e 45 segundos. Vamos agora falar da face oculta da mente. Nossa convidada de hoje, Maria Júlia, a doutora Maria Júlia Prieto, e eu vou passar a palavra de imediato ao Jorge Gomes, que vai passar a entrevista. Temos connosco hoje, neste sábado soalheiro, a doutora Maria Júlia Moraes Prieto Pérez, brasileira de nascimento, médica por profissão. É médica realmente, psicoterapeuta e especializada em terapia regressiva a vivências passadas, com pós-graduação e mestrado em saúde pública pela USP em 1971 e saúde mental pelo Instituto Mexicano de Seguro Social em 1966. Tem curso teórico-prático de psiquiatria clínica pela Escola Paulista de Medicina. É Carter Member of the Past Lives Therapist pela Association for the Alignment of Past Life Experience da Califórnia, Estados Unidos, em 1981. Tem também curso de terapia regressiva por Edith Fior. Quem não conhece Edith Fior, com aquele seu best-seller tão divulgado cá em Portugal pela livraria Europa América, o editor Europa América, não sei bem como se diz, mas o livro é bem conhecido já cá, estivemos antes ou já tivemos outras guias. Temos também, portanto, nestes dados biográficos da doutora Maria Júlia Prieto Pérez, cursos de hipnose
é membro da Associação Latino-Americana de Análise Transacional, é também presidente do Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas no Brasil. Estes são alguns dados biográficos. Sr. Doutor, o que é a terapia por vidas passadas? Em primeiro lugar, rádio ouvintes, o meu boa tarde. E quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui em Portugal, a nossa pátria-mãe, e como brasileira me sinto até emocionada em estar podendo, nesta oportunidade, lhes dizer alguma palavra. O meu âmbito de trabalho, a terapia regressiva a vivências passadas, é uma terapia na linha das terapias de orientação transpessoal, que tem como método a regressão de memória, que é executada através de várias técnicas explicadas a profissionais, médicos e psicólogos, que têm o devido embasamento teórico-prático no assunto e se submetem eles mesmos a um treinamento adequado para tal fim. A regressão de memória é um método pelo qual as pessoas são levadas a voltar a vivenciar estágios anteriores da sua vida. Desta mesma vida, ou seja, de vida intrauterina, nascimento, infância ou outras etapas de vida, e também de vidas passadas. Freud chegou a fazer alguma coisa parecida com a terapia das vidas passadas? Pelo menos parece que a regressão de memória ele fazia, não é assim? Não é bem assim. Freud teve o grande mérito de introduzir a psicanálise, que foi o marco inicial dos trabalhos da psicoterapia. Entretanto, quando nós falamos que essa terapia se baseia em fatos traumáticos reprimidos no inconsciente, que são trazidos ao consciente pela regressão de memória, nós não nos referimos ao inconsciente psicodinâmico de Freud. Vamos um pouco mais além do que o inconsciente coletivo de Jung. Nós vamos para o inconsciente considerado pelas psicologias de orientação transpessoal aos vários níveis de inconsciente, como o inconsciente ontogenético, quando fazemos a regressão até a vida intrauterina, e ao inconsciente transindividual, pelas regressões que vão até além desta vida terrena. Então, o trabalho de Freud se refere a regressões nesta mesma vida, ou seja, qualquer regressão, qualquer volta do indivíduo a estágios anteriores da sua vida, essa regressão, este estágio anterior, este passado, pode ser ontem, há uma semana, há um mês, há um ano, há um século, há um milênio, ou assim por diante. Otto Rank, que foi dissidente de Freud, seu contemporâneo, fazia já as regressões à vida intrauterina. E outros tantos psicólogos, ou pesquisadores, ou terapeutas, têm atuado nesse sentido. Então, as regressões de memória, que até há pouco tempo eram enfocadas apenas sob o aspecto filosófico e religioso, como é aceita pela maior parte da população desse planeta Terra, a população oriental, onde 2/3 de criaturas pertencem à população oriental e aceitam a regressão de memória e a reencarnação. Como dizíamos, a regressão de memória e a reencarnação, que até pouco tempo eram aceitas apenas pelo aspecto filosófico e religioso, e também pelo aspecto científico, como denotam os trabalhos de Hemendra Nath Banerjee, da Índia, que tivemos oportunidade de conhecer na Universidade de Rajasthan, na cidade de Jaipur, na Índia, e posteriormente em San Diego, nos Estados Unidos. Também os trabalhos do professor Ian Stevenson, neuropsiquiatra da Universidade de Virgínia, e também os trabalhos de Hernani Guimarães Andrade, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas no Brasil. Agora, há cerca de 3 décadas, a regressão de memória e a reencarnação têm sido aplicadas para fins terapêuticos, têm sido aplicados como terapia. E aí, então, surgiu a terapia regressiva para vivências passadas,
que é um método terapêutico, método para tratamento de disfunções psíquicas, psicossomáticas, orgânicas e de relacionamento interpessoal. E que, como qualquer outra terapia, tem as suas indicações, as suas limitações e as suas contraindicações. Não é uma panaceia ou uma técnica miraculosa que venha resolver todos os problemas de todas as pessoas. Mas, como já disse, tem indicações e contraindicações. Mas o facto de a reencarnação surgir na terapia das vidas passadas tira-lhe um certo valor oficial em termos de medicina, não é assim? Não creio que tire o valor oficial, porque a medicina, com a ciência atual, está evoluindo e atualmente nós temos na física moderna, através do grupo da neognose da Universidade de Princeton, os trabalhos de Fritjof Capra e outros tantos que vêm demonstrar a mudança que a ciência oficial está tendo agora na busca dos chamados fenômenos da mente, e que entre eles são incluídos os fenômenos da reencarnação. Então a reencarnação e a regressão de memória é já aceita há mais de um século. E como denotam os trabalhos de Albert de Rochat, de Henri Sauce, estão relatados no livro Reencarnação, de Gabriel Delane, inclusive os trabalhos de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Também Fernandes Colaville, na Espanha, há mais de um século, trabalhou nesse sentido. Mais recentemente, Helen Bambach, dos Estados Unidos, também fez experiência de regressão de memória, para fins experimentais. Chet Snow tem trabalhado nesse sentido na França, na Bélgica, e outros muitos. Entretanto, para fins terapêuticos, há pouco tempo, ou seja, há mais ou menos 3 décadas, que se tem atuado nesse sentido. Então, a ciência oficial e a medicina ortodoxa estão saindo daquela ortodoxia em que se fechavam, ou que muitos se fecham ainda. Está abrindo mais as portas dos seus olhos interiores, vamos assim dizer, para novos aspectos psicodinâmicos da vida de inter-relação do ser perante o universo. A terapia das vidas passadas, portanto, trata especialmente que tipo de fobias ou que tipo de doenças, se existe alguma tipificação a esse respeito? A terapia regressiva a vivências passadas trata especialmente os seguintes tipos de patologia: os fenômenos psíquicos, e dentre os fenômenos psíquicos, as neuroses, e dentro das neuroses, principalmente as neuroses de angústia, as neuroses fóbicas em todas as suas determinações, tipo fobias de altura, de claustrofobia, agorafobia. Certas alergias, por exemplo? Numerosas alergias já não é fobia, seria uma parte orgânica. E dentre as neuroses, também as neuroses histéricas de conversão, as neuroses obsessivo-compulsivas, numerosos estados, distúrbios de comportamento, desequilíbrios emocionais, etc. Também, além dos fenômenos psíquicos, os sintomas psicossomáticos em geral, as doenças de origem orgânica, cuja etiologia e tratamento não foram ainda detectados pela medicina oficial, e os problemas de relacionamento interpessoal são as principais patologias tratadas pela terapia regressiva de vivências passadas. É importante que se diga que esta técnica não vem invalidar nenhuma outra técnica psicoterápica. Pelo contrário, ela vem complementar outras técnicas ou ser complementada por elas, quando isto se faz necessário. Pode dar-nos, assim, de momento, algum exemplo concreto que nos evidencie a eficácia desse tipo de terapia da TVP? Temos numerosos exemplos. Vamos dar, por exemplo, um exemplo de rejeição de uma cliente que se sentia assim muito mal querida, mal amada,
e era como se tivesse mal com a vida. Ela sentia que todas as pessoas não lhe queriam bem e se sentia mal amada, afinal. E ela era uma moça bonita, com uma face vistosa, e ela sempre se sentia feia e achava que nunca iria encontrar alguém que gostasse dela para um relacionamento a par, relacionamento com o sexo oposto. Então, ela vivenciou uma situação em que, numa vida passada, ela havia tido um problema com uma amiga da qual ela tinha tirado, vamos assim dizer, o homem, o companheiro daquela sua amiga. E aquela sua amiga era assim, tipo uma tribo de ciganos, e a sua amiga então deixou de ser sua amiga, naturalmente, e veio com ferros quentes e, enquanto ela estava dormindo, queimou as suas faces e ela ficou então deformada. E nessa ocasião ela ficou tremendamente traumatizada por se sentir horrível, feia, indesejada, e estabeleceu então um programa de vida que nunca mais havia de ser amada, que nunca mais alguém havia de querê-la, de gostar dela. E geralmente os traumas que são fixados no inconsciente são tirados do momento mais angustiante, mais terrível, mais traumatizante da sua vida anterior ou dessa vida. E geralmente os traumas que estão reprimidos no inconsciente estão conectados também com outros traumas vivenciados na vida intrauterina, no nascimento ou em outras etapas desta mesma vida. Neste caso, esta paciente, enquanto estava em vida intrauterina por uma regressão, vivenciou uma situação em que a sua mãe, durante a gravidez, adquiriu aquelas manchas nas faces, chamadas cloasmas, e a mãe se olhava então no espelho e se sentia muito feia e tinha medo de que não fosse mais ser querida ou ser benquista pelo marido e pelas pessoas que a queriam bem. Então o feto, fazendo analogia com aquele trauma da queimadura das faces na vida anterior e agora captando as emoções da mãe por hiperestesia do pensamento, por telepatia dos sentimentos com os sentimentos maternos, o feto também sentia aquelas emoções. Ao nascer, nasceu também uma criança muito pequena, com um peso assim, um pouco menor do que o peso que deveria ter, e tinha a pelezinha toda enrugada. Então a parteira que a pegou no nascimento fez um comentário assim, até carinhoso, dizendo: mas que pequenininha, que feinha que ela é. Então, mais uma vez, aquela expressão de feia veio reforçar os seus traumas anteriores, e ela então se sentiu como indesejada, como malquista, como rejeitada. Desde que fez a regressão, ela teve a conscientização do seu problema, de que o seu problema atual era devido a traumas de existências anteriores, potencializados por traumas desta mesma vida, e que, desde que conscientizados esses traumas, ela faz um trabalho de reformulação com ela mesma, no sentido de que o passado é passado, já passou, não tem mais que influenciar no seu presente, trazendo-lhe consequências negativas. Desde essa conscientização, ela vai trabalhando consigo mesma, no sentido de uma reprogramação de vida, e passou então a ter uma vida melhor, sem mais os problemas que ela tinha, modificando-se em todos os pontos de vista, em sua própria aparência física, em seu relacionamento com todas as pessoas, e passou a ver que o problema não estava nas pessoas como ela pensava que não gostavam dela. O problema era nela, e quando ela resolveu o seu próprio problema, passou a ser muito feliz e passou a ver que era benquista por todos aqueles que a cercavam e que, na verdade, queriam.
A terapia das vidas passadas, portanto, entrando com essa ideia da reencarnação, que já é muito antiga na história da humanidade, de algum modo vem levantar problemas filosóficos realmente muito grandes. Mas antes disso, até que ponto a terapia das vidas passadas pode evidenciar a reencarnação, pode provar a reencarnação? É esse o seu escopo, o seu fim? Não, o nosso objetivo principal não é provar a reencarnação. O nosso objetivo é terapêutico, como já dissemos, porque para provar a reencarnação já existem os trabalhos científicos, como já mencionamos, de Hemendra Banerjee, que escreveu numerosos livros, de Ian Stevenson, que escreveu também livros e vários artigos na imprensa médica e científica, e os trabalhos de Hernani Andrade, que seu último livro sobre reencarnação, pesquisa de reencarnação, se chama Reencarnação no Brasil, publicado o ano passado no Brasil pela editora Clarim. Então, a nossa finalidade não é provar a reencarnação, a nossa finalidade é terapêutica. Desde que sejam possíveis pesquisas, nós vamos procurá-las. Então, se um paciente revive uma situação tal em que ele cita nomes, datas, lugares cujos dados possamos averiguar, nós vamos pesquisá-los. Caso o paciente não traga esses dados, também como o nosso objetivo principal não é o objetivo de pesquisa, e sim o objetivo terapêutico, nós então vamos para a terapia, que é o nosso principal fim. Mas, por exemplo, será possível saber a um terapeuta da terapia das vidas passadas se o seu paciente está a imaginar ou é possível realmente saber que está a entrar de facto numa vida anterior, visto no caso da reencarnação existir? É possível ao terapeuta ter essa certeza ou vir a comprovar posteriormente, sei lá, de algum modo a reencarnação? Em certos casos é possível se detectar se o paciente está mesmo vivenciando ou se é um produto da imaginação, se é um delírio, se é uma criação da sua mente, se é uma alucinação ou até alguma patologia mental. Em alguns casos nós podemos detectar isso. E para detectar isso temos que ser terapeutas bem experientes, que tenhamos sido treinados devidamente. Para isso eu tenho ministrado cursos no Brasil de treinamento somente a profissionais, médicos e psicólogos que desejam atuar nessa área. E em outros casos não dá para se comprovar. E desde que o objetivo terapêutico seja atingido, nós nos damos por satisfeitos, porque o nosso objetivo é o objetivo terapêutico. Em muitos casos podemos perceber e até alguns pacientes muitas vezes têm a sensação de estar inventando, de estar alucinando, de que aquelas vivências teriam sido frutos da sua imaginação. Mas, como dizem os psicólogos Edith Fiore e Morris Netherton, Thorold Detlefsen na Alemanha, Dennis Kelsen na Inglaterra, alguns outros, não importa que o paciente esteja vivenciando uma suposta fantasia, porque naquela vivência que ele pensa que seja uma fantasia, frequentemente vem conteúdos inconscientes que são reminiscências mesmo de fatos traumáticos que ele tem necessidade de permitir que se aflore para vivenciá-los com muito conteúdo emocional e para libertar-se deles e da sua sintomatologia que está desencadeando os problemas de desequilíbrios orgânicos, psíquicos, psicossomáticos ou de relacionamento interpessoal na vida atual. É com a hipnose que se faz terapia das vidas passadas? A hipnose é uma das técnicas de regressão, que foi a técnica mais antiga utilizada para a regressão. Há mais de um século, os antigos pesquisadores de regressão trabalhavam com hipnose. E existem técnicas
técnicas diretas, indiretas e a técnica mista, que é a técnica com a qual eu trabalho agora. As técnicas diretas são aquelas que desencadeiam imediatamente a regressão. As técnicas indiretas são aquelas que desencadeiam a regressão através de processos de indução ou de processos outros que constituem uma maneira indireta de desencadear a regressão. E a técnica mista, que é a que eu utilizo agora, eu utilizo vários processos psicoterápicos das técnicas diretas, das técnicas indiretas e também de outras técnicas psicoterápicas que eu tenho lido, aprendido na experiência própria com os pacientes, no acompanhamento dos casos, com os próprios terapeutas que fazem os cursos comigo. E então tenho acoplado várias técnicas e elaborei essa técnica mista, que é a que tem tido muito bons resultados no nosso trabalho. E qual o terapeuta, que tipo de terapeutas, que tipo de pessoas poderão utilizar essas técnicas, poderão trabalhar com a terapia das vidas passadas? Só profissionais da saúde? Não são só profissionais da saúde, são são os profissionais da saúde, exclusivamente os médicos e os psicólogos. Não são todos os profissionais da saúde. E nós não queremos discriminar outras pessoas, mas cada pessoa tem a sua especialidade em determinado setor da saúde ou da atividade humana. Então, por exemplo, eu como médica não posso avaliar se uma ponte ou um edifício está bem construído, eu não tenho competência para isso, é a competência dos engenheiros ou dos técnicos nesse sentido. Assim também como um engenheiro ou um técnico ou uma pessoa que não seja médico ou psicólogo não tem a competência ou a capacidade básica para avaliar ou para trabalhar com uma técnica de grande responsabilidade como é a regressão de memória, que assim como ela traz efeitos benéficos, ela pode trazer danos, pode trazer agravamento do processo patológico se for executada por pessoas que não têm o devido conhecimento teórico e prático, principalmente, que não sejam médicos ou psicólogos devidamente treinados para esse trabalho. Em relação aos que se submetem à terapia das vidas passadas, há contraindicações? Sim, há várias contraindicações. Por exemplo, as gestantes, as mulheres grávidas, não devem se submeter à regressão, porque quando elas vão vivenciar um fato traumático, o feto pode entrar em conexão com esse fato traumático e pode lhe fazer mal. Também não devem se submeter à regressão as pessoas que são portadoras de doenças orgânicas não compensadas. Por exemplo, um processo cardíaco descompensado, uma hipertensão descompensada, qualquer doença descompensada, quando o paciente vai vivenciar um processo traumático, uma situação de morte no fogo, ou no frio, ou na guilhotina, ou um trauma que também pode não ser nem um processo de morte, pode ser um processo que precede a morte, que às vezes é mais angustiante e traumatizante do que a própria morte, ou podem ser traumas que nada têm a ver com a própria morte, que são vivenciados, e no caso de uma pessoa ser portadora de algum processo orgânico descompensado, esse processo pode se agravar e trazer um dano à pessoa que está se submetendo a elas. Existem também outras contraindicações, como por exemplo, fazer regressão após uma refeição muito pesada, em estado de sono ou de cansaço físico. Não se faz regressão a portadores de obsessão espirítica. Não se faz regressão com pessoas inexperientes na área, que é muito perigoso e pode trazer agravamento do processo, como já disse. Uma contraindicação também absoluta é fazer-se regressão coletiva, que muitas vezes algumas pessoas desprevenidas se submetem a esse tipo de regressão e entram até em desestruturalização
ou desencadeiam focos psicóticos ou pré-psicóticos. Então, existem algumas contraindicações e as pessoas precisam estar muito bem avisadas, inclusive contra ou em relação aos terapeutas inexperientes e em relação às propagandas enganosas que se fazem a esse respeito. Essas pessoas que dizem que fazem regressão para curar tudo, estão geralmente entrando num processo enganoso ao cliente, e o cliente deve ter cuidado com esse tipo de propagandas, porque essa técnica é muito séria e nós trabalhamos com muita seriedade, com muita energia para preservar a sua idoneidade. A terapia das vidas passadas só se exerce no Brasil e nos Estados Unidos? Não, existem várias partes do mundo onde se exerce, inclusive, parece, se não estou equivocada, na França, há mais de 30 anos, foi onde ela iniciou, pelo menos que eu tenho conhecimento. Depois na Inglaterra, com o médico Dennis Kelsen. Na Holanda, existe o psicólogo Hans ten Dam. Na Alemanha, o psicólogo Thorold Detlefsen. Na França, o Patrick Drouot. Na Bélgica, Bélgica e França, o psicólogo Chet Snow. Na Suíça, através da sofrologia, o Dr. Raymond Abrezol e a doutora Célia Teixeira, sua discípula. E nos Estados Unidos, numerosos terapeutas também trabalham nessa linha. No Brasil, estamos com mais de 100 terapeutas médicos e psicólogos que estão se formando nessa área. Mas eu tenho a impressão que no Brasil é onde nós estamos tendo assim maior rigor profissional em selecionar os médicos e psicólogos que só podem exercer essa técnica quando submetidos ao treinamento, e para esse treinamento eles têm também que passar eles próprios pela regressão e têm que fazer pelo menos 10 regressões em clientes, em outras pessoas, para trazerem essas regressões para a supervisão, para que os terapeutas didatas saibam como eles estão atuando. Depois eles fazem uma prova. É assim um processo de formação como se faz a formação em qualquer uma outra técnica. E nós temos assim empenhado muito rigor nesta formação para que os profissionais sejam realmente bem treinados. Para isso nós temos o Instituto Nacional de Terapias Regressivas a Vivências Passadas, que tem o seu departamento de estudos, departamento científico, a parte de cursos que visa dar formação a esses profissionais. E tem também o seu departamento de pesquisas, que visa fazer pesquisa sobre regressão de memória. A pergunta que você me fez agora há pouco da regressão, para ver se confirma a reencarnação ou não. Então, fica a cargo do departamento de pesquisa. E também temos o departamento de ética, que visa fiscalizar o trabalho dos profissionais para que esse trabalho seja sempre idôneo e digno de credibilidade. Pode dizer-se que a terapia das vidas passadas é uma terapia rápida ou lenta? É uma terapia mais rápida do que as terapias convencionais, porque em média, nós levamos de 10 a 20 sessões. Naturalmente que alguns pacientes levam menos que 10, outras levam mais que 10 sessões. As sessões são feitas em 2 horas, no mínimo, cada sessão. Um bom terapeuta trabalha com sessões de 2 horas no mínimo, e as sessões são feitas mais ou menos uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. O paciente se mantém perfeitamente consciente durante toda a sessão, e a regressão é feita em um estado que nós chamamos de estado alterado de consciência, em que o paciente é levado a um estado próximo ao estado alfa, que é mais ou menos como se fosse um estado de torpor que precede o sono, mas o paciente se mantém consciente durante todo o trabalho regressivo.
Doutora, para finalizar essa nossa conversa, muito rapidamente, a terapia das vidas passadas será uma das terapias ou a terapia do futuro? Eu acredito que sim, uma das terapias do futuro, porque eu acredito que não somos detentores da verdade absoluta e todos somos aprendizes em busca da evolução. Então não queremos ser megalomaníacos de dizer que essa é a terapia do futuro, mas nós nos colocamos humildemente como uma das terapias do presente e do futuro. Bom, agradecemos a presença da doutora Maria Júlia Prieto Pérez, com quem estivemos a conversar sobre um assunto novo, mas não tão novo quanto isso. Para os nossos ouvintes que quiserem continuar amanhã de manhã, por exemplo, a ouvir falar do assunto, a sua doutora estará no Porto, na Rua de Santa Catarina, 1458, portanto, fazendo uma conferência sobre o tema. Despedimos-nos por agora. Foi um prazer tê-lo na sua companhia. Quer mais uma palavra? Só uma palavrinha mais. Eu queria manifestar os meus profundos agradecimentos e os meus cumprimentos muito afetuosos a todos os que me ouviram. Obrigada. Obrigado. Estava aqui atrapalhando, não sabia onde tinha para preencher. Agora vou pedir a a senhora não foi? Vou pedir a alguém, por favor, para tirar para eu me incluir aqui. Quer que eu tire? Está prontinho. É só. Não é nesse. Fica mais juntinho, mais para cá um pouquinho. Que o tripé é preciso ouvir. Quando quiseres. Dando continuação a algumas perguntas que a doutora nos dignou responder ontem, eu poderia continuar a fazer algumas perguntas se a doutora nos desse essa possibilidade. Então eu começaria, se a doutora assim o entende, por lhe falar. Portanto, o paciente, ao terminar uma regressão, fica consciente dos factos que vivenciou totalmente. Portanto, o especialista de TVP que lhe transmite, será o especialista que lhe transmite as manifestações ou será ele que realmente fica consciente dos factos que vivenciou? Ele fica consciente dos fatos que vivenciou, porque ele é que vivencia, os fatos são aflorados à sua consciência, à sua memória de vigília, e ele então vivencia com todo o seu conteúdo emocional, com manifestações, órgãos sensoriais, de dor, calor, frio, ou o que quer que seja, sintomas de asfixia, etc. É o próprio paciente que vivencia. E isso é muito importante que seja bem esclarecido, porque há pessoas que pensam que a regressão de memória é revelada ao paciente, que é uma pessoa, um médium, um parapsicólogo ou algo assim, que revela o passado desta ou de outras vidas. Absolutamente não é assim. A regressão de memória, para fins terapêuticos, essa técnica na qual nós temos empenhado os nossos melhores esforços para manter a idoneidade e a seriedade da mesma, nessa técnica é o próprio paciente que regride, é o próprio paciente que vivencia todo o seu conteúdo emocional que se achava reprimida no seu inconsciente, bloqueado pelo seu consciente e que através da regressão são aflorados e postos ao terapeuta. Já lhe passou algum caso de regressões? Portanto, já nos disse que na regressão o terapeuta não o faz com fins de curiosidades, satisfazer curiosidades, nem coisas parecidas. Já lhe passou, no entanto, algum caso que
ficasse com a ideia, que focasse a vivência do ser numa outra orbe? Já me aconteceram nesses 10 anos de trabalho com regressões, 2 vezes apenas, de pessoas que citaram vidas em outros mundos. Uma delas vivenciou uma situação que teria vivido na Atlântida. E outro deles vivenciou uma situação em que ele estava num outro planeta que descrevia os seres, as pessoas, as coisas, mas que não identificou que mundo seria esse. E como o nosso objetivo não é de pesquisa, e sim objetivo terapêutico, desde que satisfeitos os objetivos terapêuticos, nós não entramos em pesquisas. E como já disse, quando o paciente dá algumas pistas para pesquisa, nós procuramos pesquisá-las e então tentamos nos adentrar nelas até quando isso seja permitido dentro da regressão que o paciente apresenta. Alguma vez, também em regressão, se notou que o paciente tivesse a ser afetado, portanto, o seu trauma fosse, portanto, um problema de um obsessor que o tivesse a causar, portanto, o transtorno, a anomalia, portanto, que ele apresenta perante a técnica que está a executar a regressão? Já aconteceu isso quando eu comecei a trabalhar. Atualmente, quando há casos de obsessão, eu os encaminho para um tratamento em um centro espírita que trabalhe adequadamente com casos de obsessão para fazer o tratamento adequado da desobsessão, que é uma contraindicação dessa terapia tratar pessoas portadoras de obsessão espirítica, porque o terapeuta não tem a capacidade adequada para tratar uma desobsessão, que muitas vezes um obsessor está há muitos anos acompanhando um indivíduo e o terapeuta não vai, em algumas poucas sessões, conseguir doutriná-lo. E isso é da alçada do centro espírita, então nós encaminhamos a alguns centros espíritas de nossa confiança que trabalham com a desobsessão. E o que me ocorreu uma certa vez, quando iniciei o meu trabalho com essa técnica há 10 anos passados, foi um executivo paulista que já tinha até resolvido alguns dos seus problemas pela regressão, quando se viu envolvido por uma entidade que dizia que não ia libertá-lo daquele problema que estava tratando exatamente naquele dia, porque ele era uma pessoa que tinha sido abortada há cerca de 30 anos passados, quando ele tentou se encarnar, e essa pessoa mandou fazer o aborto por 4 vezes consecutivas. E então eu tentei doutrinar a entidade sem muito sucesso, e depois que terminou a sessão, este senhor me comentou que realmente há 30 anos passados ele tinha tido uma namorada com a qual ele tinha provocado 3 abortos, e cujos abortos ele nem se lembrava mais, que há muitos anos ele estava casado, tinha sua família e não se lembrava mais. E nem imaginava que aquele espírito que ele tinha mandado abortar 3 vezes, que por coincidência era o mesmo que voltou outra vez e outra vez, estava perseguindo desde aquela época. Então ele foi encaminhado para um centro espírita e foi feito o tratamento adequado, a doutrinação dessa entidade obsessora, e hoje ele é até um médium de psicografia desse centro espírita. E na ocasião ele não sabia nada de espiritismo, não tinha nem ideia do que fosse uma incorporação mediúnica, quando de repente ele se viu incorporado por essa entidade. E, em virtude disso, como eu estava utilizando os meus conhecimentos doutrinários e não os conhecimentos profissionais, eu devolvi o dinheiro da consulta, porque achei que era indevido, porque no espiritismo, naturalmente, não se cobram
os tratamentos ou as informações ou as orientações doutrinárias, que naquela oportunidade eu estava utilizando os meus conhecimentos de espírita e não de médica, de profissional. Em Espiritismo, uma das questões que encontramos no Livro dos Espíritos é que o espírito não tem sexo. Também se tem levantado a questão que a não aceitação do sexo com que o ser, por vezes, vem ao mundo, isso, por vezes, denota no seu comportamento essa não aceitação. Já lhe passou algum caso em que a não aceitação do sexo que uma pessoa, tanto nesta vida, tem-lhe que fosse o motivo de algum dos seus traumas? Já tive alguns casos de homossexualismo masculinos e femininos que tiveram relacionamento com reencarnações ou situações em vidas anteriores em que eles tiveram o sexo oposto e tiveram também ou passaram por situações de atividades homossexuais em vidas passadas ou na infância e adolescência desta mesma vida. E teve situações também de regressão em que esses pacientes estiveram na vida intrauterina vivenciando situações em que a mãe teve relacionamento sexual por via anal. E aquelas experiências levavam então ao paciente a reviver traumas de vidas anteriores em que ele não aceitava o sexo atual. Isso eu quero deixar bem claro que não são todos os casos de homossexualismo que estão relacionados com vidas anteriores no sexo oposto. Há alguns casos, e alguns dos que eu fiz regressão, tiveram essa ocorrência. Mas o homossexualismo, naturalmente, tem muitíssimas causas, diferentes causas, e a encarnação em sexo oposto é uma das causas prováveis de homossexualismo masculino e feminino. No Espiritismo, a questão de não se levantar o véu, portanto, do nosso esquecimento ser perfeitamente natural, e na regressão, portanto, isso destapar e relembrar, portanto, o passado, será isso uma violação? O Dr. Roberto Silveira defende que não se deve fazer. O que é que entende? Eu considero que não estamos invadindo o véu do esquecimento que é tão oportuno às nossas vidas atuais, porque na regressão nós não nos lembramos de uma vida inteira, e sim apenas de pequenos flashes traumáticos de existências anteriores que estão relacionadas com o problema atual. E também que o paciente não se recorda daquilo que ele não quer, não pode ou não está em condições de recordar. Há um bloqueio. E nós temos técnicas para trabalharmos com pacientes resistentes para desencadear a sua lembrança do fato traumático relacionado ao seu problema atual. E nós utilizamos essas técnicas assim 4 ou 5 vezes no máximo. Se na 5ª vez ele não responde, nós respeitamos ao seu bloqueio, porque naturalmente ele está em vias de vivenciar algo que não pode ou que não está em condições ou que não quer vivenciar. Então nós respeitamos esse bloqueio e o próprio paciente, em outras oportunidades, em outras sessões,
ele mesmo procura, pede ou cai naquele trauma que anteriormente ele não queria ou não podia vivenciar. Quem é a pessoa que você disse que não concorda com a regressão? O doutor Roberto Silveira. De onde ele é? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É psiquiatra, espírita. Eu não o conheço e existem alguns espíritas que não aceitam a regressão baseado justamente nesse problema de invadir o véu do esquecimento e pensando que na regressão as pessoas regridem uma vida toda. E então é um problema de desinformação a respeito da técnica. Então, até na Federação Espírita de São Paulo, nós fomos convidados a fazer algumas palestras a respeito e teve algumas pessoas que acharam que a regressão estava sendo indevida vista do ponto de vista espírita. Então, foram chamadas essas pessoas para fazerem outras palestras, depois nós fomos chamados novamente para fazer outra palestra informativa e acabou o jornal Espírita o Semeador, que é um órgão da imprensa da Federação Espírita, fazendo comigo esta entrevista, que é um folhetozinho que eu tenho deixado aqui com vocês, sobre esse desentendimento ou essa desinformação de alguns espíritas a respeito da terapia regressiva a vivências passadas, que não é uma terapia espírita, é uma terapia espiritualista, baseada na reencarnação, e a reencarnação não é privilégio somente dos espíritas, e sim, como já disse, da maior parte da população do mundo, que é a população oriental, é reencarnacionista. E até numerosas filosofias e religiões do Ocidente também aceitam a reencarnação, como a teosofia, a antroposofia, a Seixonoye, numerosas outras, que não é só o espiritismo a única religião que aceita a reencarnação. E como esta terapia não tem vínculos religiosos, nem com o espiritismo, nem com nenhuma outra religião, ela é uma terapia reencarnacionista e espiritualista, mas não espírita. Então, aqui nesta última pergunta, eles me fazem assim: que dizer daqueles que combatem a TVT? Naturalmente, esse nosso amigo está incluído entre esses que combatem a TVT. E eu respondo aqui: é um direito que lhes assiste. Quer dizer, cada um pode combater o que quiser. Porém, estão desinformados. Nós os aconselharíamos a tomar melhores informações a respeito do assunto e, para tal, estamos à disposição para fornecer vasta bibliografia sobre o tema, pois numa simples entrevista como esta é impossível transmitir a sua profundidade e o acompanhamento de casos bem-sucedidos que são um grande depoimento positivo a favor dessa técnica. E o conhecimento da verdade reside na evidência dos fatos. O comportamento daquele que rejeita ou aceita algo a priori, sem conhecimento de causa, não é compatível com o espírito científico. Doutora, chegam-nos alguns conhecimentos de alguns casos, através de leituras, de situações em que pacientes, ao regredir, acabam por aparecer no próprio corpo, na altura, portanto, manchas, vincos de situações em que se viram em vidas passadas. Isso já lhe passou alguma situação do género e, ao mesmo tempo, perguntava-lhe se até que ponto, qual é a conexão existente entre os fenómenos mediúnicos. Olha, eu vejo aí, eu não vou abordar sobre o aspecto mediúnico, porque aí na regressão não é um fenômeno mediúnico. O próprio, se você quiser dizer, até seria um fenômeno anímico, em que a própria pessoa regride a estágios anteriores da sua vida atual ou passada. E eu tenho tido assim casos de pessoas que vivenciaram situações de enforcamento e aparece então aquele sinal, aquele estigma de enforcamentos
Ou tem um caso muito interessante de um senhor que tinha medo de cobra, de serpente. Ele já tinha resolvido outros problemas, até o problema de cobra, ele não ia trabalhar com ele, porque como São Paulo não tem cobra pelo chão e ele não visita o Butantan, que é um instituto de criação de serpentes para se fazer o soro antiofídeo, ele não ia trabalhar o seu medo de cobra, porque ele não podia ver cobra nem em desenhos, nem em televisão, era um pavor horrível do animal. E ele foi trabalhar exatamente a dificuldade de relacionamento com a sua mãe, porque mais ou menos desde criança ele não se relacionava bem com a mãe. E aos 14 anos ele saiu de casa porque não suportava a mãe. E então ele quis, assim, para terminar a terapia, tentar trabalhar o problema com a mãe, que também já estava tão consumado que ele nem não dava importância do seu mau relacionamento com a mãe. E terminou que ele fez nessa regressão, ele vivenciou então uma situação em que ele estava numa palhoça, numa choupana, como uma criancinha, e viu uma cobra passar debaixo da porta da palhoça. Então era até interessante a gente observar aquele homem zarrão, com medo da cobra e se espremendo, se torcendo todo, dizendo: está chegando a cobra, está chegando, está chegando, e gritando desesperadamente, vivenciando com toda a sua emoção o pavor, o horror que ele estava sentindo da cobra que estava se aproximando, até que a cobra chega ao lado do seu pescoço, lhe pica, e ele vivencia aquilo com grande conteúdo emocional. E quando a cobra o pica, ele desenvolve uma alergia no corpo todo e começa a se coçar, a passar a mão, e aquilo fica demasiado, como se fosse uma reação alérgica muito grande que ele apresentou depois daquele incidente, ter vivenciado aquela situação com a cobra. Eu esqueci de dizer antes que quando ele se aproximava da mãe, ele sentia também uma coceira no corpo. Quando ele me disse isso, me pareceu uma coisa muito fantasiosa que eu deixei de lado, porque aproximar-se de uma pessoa que não gosta de sentir coceira me pareceu uma coisa assim um pouco estranha, e eu deixei de lado. Depois, a regressão veio esclarecer melhor. Então, alguns instantes depois, ele morreu da picada da cobra, a criança, né? Alguns instantes depois, ele vê a mãe, ou melhor, vê uma senhora vestida de preto, que ele caracteriza bem, descreve com minúcias, que abre a porta do casebre, vê aquela cobra e a criança morta, pega um pedaço de pau, mata a cobra, pega a criança pelos pés e atira no mato e diz: é uma boca a menos para alimentar. Então, ele, assim, consciente daquele processo, ele fala assim com muita emoção: essa não é minha mãe, essa não pode ser minha mãe, essa não é minha mãe, não é minha mãe. E entra naquele estado de angústia, de desespero, e nós então sentimos que aquela era a sua mãe daquela vida passada, e talvez a desta vida também, a mesma mãe desta vida. Mas vimos que ele não estava em condições de suportar ainda, e respeitamos o bloqueio dele e deixamos que ele falasse: não é minha mãe, não é minha mãe, não é minha mãe, e ficou naquilo. E ele então passou a conscientização do porquê que ele tinha medo de cobra, e a partir daquele dia ele se conscientizou de que era referente a um episódio do passado e que não tinha mais motivo para no presente ele ter essa fobia de cobra. E depois de algumas sessões ele mesmo voltou àquela situação daquela senhora e constatou que aquela era a mãe daquela vida anterior e era a mesma mãe da vida atual. Então ele sentiu a necessidade de se reconciliar com a mãe. Ele disse: naquela existência houve aquela situação, agora se ele não se reconcilia nesta, ainda virão em outras situações talvez mais difíceis. E ele então procurou a mãe, já com 70 anos, e passou
uma vez por semana a levá-la a comer uma pizza, ou assistir um filme de televisão, ou um filme no cinema. E a mãe ficou assim, maravilhada, muito feliz de ter recuperado, sem saber porquê, aquele filho que desde os 14 anos, ele estava com 40 e poucos, então há 30 anos passados, tinha se afastado dela. E para ela foi assim, uma dádiva de Deus que recuperou o filho. Para ele também foi uma alegria muito grande ter se reconciliado com a mãe ainda nesta vida. E recentemente, ou melhor, no fim do ano passado, nós nos encontramos numa vernissagem, numa exposição de pinturas, e eu estava com um grupo de colegas, de médicos, de médicas, e ele chegou com a esposa dele e a mãe dele. A esposa eu conhecia, a mãe não. E eu fiquei até numa situação um pouco difícil, porque ele chegou, se aproximou, me cumprimentou, apresentou a mãe dele e depois fez um comentário assim: se não fosse aquela nossa vivência, hein? E saiu. E eu não podia explicar aos meus companheiros que ali estavam que vivência era, porque foi uma ocorrência num setting terapêutico em que se obedece ao sigilo profissional. E ele também não comentou nada, então ele se foi. Eu disse: bom, seja o que Deus quiser, e pensem o que pensar, que a coisa é essa. Então foi assim um episódio que ficou esclarecido, a erupção que ele tinha quando chegava, se aproximava da mãe, foi a que ele teve quando a cobra o picou numa vida anterior, em que a mãe teve o relacionamento com a mãe e o relacionamento com a mãe da vida atual também. Então essas regressões são muitas vezes como se fosse um quebra-cabeça em que vão aparecendo várias pecinhas em que a gente vai juntando depois e vai dando um sentido total à nossa vida atual e passada. Doutora, é muito bom ouvir realmente esses acontecimentos que já estão levando, a ciência está a levar os seres realmente a encaminharem-se para um humor uns pelos outros. O caso que contou fez-me lembrar um caso que conheço, em que, como já teve a oportunidade de nos dizer, é preciso fazer um estudo quase que advento antes de iniciar um tipo de trabalho desses, e fazer uma ficha bastante minuciosa. Mas já agora eu adiantava o caso para, enfim, dar a sua opinião sobre se realmente seria um caso, pelo menos, que despertasse o interesse para um tipo de trabalho desse género. Portanto, um paciente que a determinada altura, portanto, da sua vida, ele era uma pessoa normal, mas que a determinada altura da sua vida começou por lhe dar aquilo que normalmente aqui chamamos uns ataques, e em que uma das coisas que dizia era aí vem ela, e ficava naquela situação até que ficava num estado inconsciente. Essa pessoa foi assistida pela medicina oficial, hoje ganhou mais um trauma, que é exatamente a medicina e as batas brancas. Até que ponto é que poderia ser realmente uma situação de fazer aí é preciso realmente fazer aquela anamnésia que eu me referi, que são 2 sessões de uma ficha clínica em que se levantam os dados do paciente desde a sua vida intrauterina até o momento atual. Mas, de antemão, nós podemos dizer que um caso como esse, pela medicina oficial, é rotulado como esquizofrenia. E ele dizendo aí vem ela, pode ser que ele seja um médium e esteja havendo a aproximação de algum espírito que ele está se referindo a ela. Então, teria que se esclarecer num centro espírita. E uma pessoa que está fazendo a anamnese vai esclarecer naturalmente também com outros componentes relativos a essa manifestação, o que seria. E pode ser também um problema relacionado ao passado e que possa ser tratado através da regressão. Saber a quem ele está se referindo, quem é essa ela a quem ele se refere. Eu tive um caso interessante de um paciente, era até um engenheiro muito bem empregado, muito bem situado no Brasil, e
ele, após assistir a um filme na televisão, que falava sobre a história de um chofer de caminhão, ele desencadeou um medo de sofrer ataque epilético, de ter crises convulsivas. E aquele medo foi se tornando tão horrível, tão pernicioso, perturbador a ele, que o desequilibrou emocionalmente. Ele teve que sair do emprego, não conseguia mais sair de casa, só saía acompanhado pela mãe, e então procurou todos os médicos neuropsiquiatras e foi diagnosticado com uma esquizofrenia. E tomando então aqueles medicamentos fortes, e assim passou uns 2 anos. Ele era nadador também, nadava muito bem, teve que deixar a natação, porque aquele medo de ter crises compulsivas. E veio então para fazer a regressão, e ele, ele tinha feito os eletroencefalogramas, todos os exames, ele não tinha nenhum problema que pudesse dizer que ele viesse a ter crise convulsiva. E nunca teve nenhuma crise convulsiva, nenhuma convulsão, nenhum ataque epilético, como se diz normalmente, e era o que ele tinha medo de ter. Então, na regressão, ele se viu como um jovenzinho de uma aldeia no Brasil, e ele estava atravessando uma estrada. E ao atravessar a estrada, ele sentiu que ia ter a crise epilética. Ele era um epilético nessa vida anterior. E quando estava atravessando, ele caiu e teve a crise epilética, o caminhão passou por cima dele e matou o corpo dele naquela vida. Mas ele se sentia arrastando para o outro lado da estrada, e se arrastando com muito esforço e gritando, chorando até atingir a outra margem da estrada. E ele dizia: eu não entendo, porque eu vejo o meu corpo debaixo do caminhão, mas eu estou me arrastando para o outro lado da estrada. Eu estou tentando alcançar o outro lado da estrada. E está juntando gente, e o chofer do caminhão desceu, e está gritando, e todos estão gritando, e meu corpo está morto ali embaixo, mas eu estou vivo aqui tentando alcançar o outro lado da estrada. Ele era uma pessoa que não era espírita, nem tinha conhecimentos nenhum sobre o desencarne, então ele estava vivenciando naturalmente uma situação logo depois da morte, que o corpo ficou morto debaixo do caminhão, mas o espírito, pensando que ele estava acidentado, numa crise epilética, tentando alcançar a outra margem da estrada. E ele dizia: aí vem ele, aí vem ele, aí vem ele. Você falou, ali vem ele. E o que ele dizia, a ele se referia, ali vem ele, era o caminhão que vinha. E quando vinha o caminhão, ele teve a crise epilética e foi morto. Então foi o trauma relacionado com o caminhão. E esse trauma foi assim desencadeado por um filme que ele assistiu relacionado a chofer de caminhão. Naturalmente ele estava assim num estado meio torporoso, meio alterado, num estado alterado de consciência, em que assistindo o filme, aquilo veio relembrar, veio trazer uma sensação de déjà vu, veio de alguma forma manipular os conteúdos traumáticos relativos ao problema do caminhão, que vieram desencadear esse trauma todo, essa situação de medo de crise convulsiva que ele tinha. E a partir disso, através de um trabalho de conscientização, de programação positiva, de reformulação de modelo de vida, ele resolveu o problema, voltou para o emprego, voltou para a natação, voltou para a sua vida normal. Portanto, deduz daqui que numa situação deste género, portanto, o primeiro caminho seria realmente o centro espírita para ver se realmente era um obsessor. E depois, se o não fosse, seria realmente um caso a ver, poderia ser realmente um trauma originado, como falou, do caso do caminhão, uma situação desse género. Não é? Exatamente. Agora é preciso que seja um centro espírita bem orientado, porque no Brasil foi feito um levantamento, uma estatística, e foram verificados, um grupo de médicos espíritas levantou cerca de 1.000 pacientes de 10 centros espíritas da capital de São Paulo.
e verificaram que o diagnóstico de obsessão é dado para 90% das pessoas que procuram o centro espírita. E os estudos dos psiquiatras espíritas relativos à obsessão e aos processos de outras patologias mentais viram que esses diagnósticos não estão compatíveis com a realidade. Que a incidência de obsessão não é tão alta assim, 90%. Eles dão como 40%, 50%, quando já muito alto. Que outros são processos de neurose ou processos de outras patologias mentais, que não são processos obsessivos. Então é preciso que as pessoas não estejam muito fanatizadas por fazer sempre diagnóstico de obsessão. É preciso que as pessoas estejam esclarecidas para quando diagnosticar obsessão, que o façam corretamente, sem margem de grandes erros. A regressão de memória vem-nos provar a reencarnação, portanto, as várias existências de um ser. Assim sendo, portanto, o ser, entre uma vida e outra, fica no espaço, portanto, no estado a que em Espiritismo chamamos de erraticidade. Até que ponto é que, em um dos seus trabalhos, algum espírito tenha denotado e tenha aparecido algum pormenor que possa pôr em causa essa fase? Olha, é muito frequente aparecer em algumas regressões, depois que a pessoa morre, porque nós levamos sempre a pessoa que vivencia um trauma até o seu momento de morte e depois da morte também. Nós mandamos numa regressão que a pessoa vá para o passado e não mencionamos a que lugar do passado ela vai. Que ela vá para algum lugar do passado para vivenciar o fato traumático relacionado ao problema que ela está trabalhando naquela determinada sessão. Então, para onde ela for, é onde nós vamos trabalhar. Se ela vai para esta mesma vida, para a vida intrauterina, para nascimento, para vidas anteriores, é onde nós vamos trabalhar. Então, é frequente também que ela vá para o que nós chamamos de intervalo entre vidas. No nosso trabalho terapêutico, a terminologia mais compatível com a nossa atividade é intervalo entre vidas. E o paciente vai para o intervalo entre vidas, vivencia também situações de traumas ou de decisões de vida, porque ele está vindo nesta vida com determinados problemas ou determinadas atribuições em resposta ou em cumprimento às leis de causa e efeito. E existe até um médico psiquiatra do Canadá, o Dr. John White, que escreveu um livro chamado Life Between Life, que foi traduzido na Argentina, se não me engano, no ano passado, 88, 87, com o nome de Vida Entre las Vidas, pela editora Planeta da Argentina. Este livro se refere somente a regressões ao intervalo entre vidas. Doutor, há na vida momentos tipicamente traumatizantes, como por exemplo o nascimento? Sim, existem muitos momentos traumatizantes. Eu não digo que o nascimento seja um trauma, ou outros podem considerar o casamento um trauma, outros considerar a morte um trauma. Isso é muito pessoal, depende da verdade própria de cada um, é uma coisa subjetiva. E então o que é trauma para um pode não ser para outro, pode ser uma coisa muito natural para outro. Então, existem até terapeutas que dizem que o nascimento é o maior trauma que o ser humano pode passar. Outros dizem que é a morte. Eu acho que nenhum nem outro. Depende do indivíduo. Que aquilo que é traumático para um pode não ser para outro. Doutora, antes de terminar, temos entre nós, portanto, alguns amigos que poderão eventualmente ter algumas questões a pôr. Eu penso que seria oportuno realmente que o fizesse.
ao tratamento que a doutora faz em São Paulo, que muitos dos problemas que nós possamos considerar obsessivos no centro espírita poderão ser resolvidos através da terapia das vidas passadas. Contudo, também sabemos que muitos dos traumas dessas existências passadas podem provocar estados de auto-obsessão. Como podemos então entender a auto-obsessão e o trauma dessa existência passada? Eu acho que nós poderíamos entender traumas de existências passadas que estão causando desequilíbrios na vida atual, como este exemplo que eu citei deste rapaz do medo de epilepsia, como uma auto-obsessão, aquilo que o Espiritismo chama de auto-obsessão. Mas como nós não temos vínculos religiosos, nós não usamos a terminologia espírita. Então usamos terminologia mais compatível com a nossa atividade de psicoterapeutas. E eu sempre que falo nesse assunto, eu esclareço bem que eu pessoalmente sou espírita. E eu exerço então o espiritismo perante a sociedade que frequento, a Associação Médico Espírita de São Paulo, as associações que me convidam para fazer palestras ou exposições. E eu pratico o espiritismo perante a coletividade, perante a minha família, meu marido, meus 4 filhos, que agora tive um aperto no coração ao falar pelo telefone com eles. E então eu desvinculo, como ia dizendo, a minha atividade de espírita convicta e praticante da minha atividade de médica, profissional, psicoterapeuta, especializada em terapia regressiva a vivências passadas, que eu exerço a nível de consultório e, como tal, obedecendo a todas as normas do sigilo e da ética profissional. Se me fosse permitido fazer mais uma pergunta, que é a seguinte: sendo um contributo extraordinário a terapia das vidas passadas, onde é que os médicos interessados nesse conhecimento poderão efetivamente buscá-lo ou obtê-lo? Olha, eu tenho dado cursos sobre esta terapia e tenho empenhado muita seriedade, como já disse, nesses cursos. E até me propus, aqui já falei hoje de manhã, ontem à tarde, já não me lembro bem, que talvez nós venhamos, eu e meu marido, talvez nós venhamos no próximo ano à Europa, à Bélgica, no Congresso Internacional de Espiritismo. E se houver um grupo de médicos e psicólogos interessados em fazer este curso, esse treinamento, eu estaria disposta até a ficar 8 dias aqui em Portugal ou em Madrid, para ministrar 8 dias de curso intensivo a esses profissionais, com 10 horas por dia, para fazer este treinamento, como é o que eu tenho feito na Argentina, e já há 3 anos eu tenho ido consecutivamente seguindo este treinamento. Primeiro é um curso teórico e também já um pouco de prática, em que eu trabalho não mais com 20 profissionais. Então eu ponho assim, na parte prática, em 3 salas. Uma pessoa trabalha como paciente, outro como terapeuta e outro como relator para escrever tudo, e os demais assistem. Isso em 3 salas. E eu fico passando de sala em sala para ver como o terapeuta está atuando, como o paciente está reagindo e, eventualmente, entro na regressão também, entro como terapeuta também em cada grupo. Depois que terminam as regressões nos 3 grupos, nós levamos os 3 grupos para a sala maior e então o relator lê tudo o que se passou, o paciente fala da sua experiência
na regressão, o terapeuta fala na sua experiência como terapeuta, que ele pode ter experiências muito grandes como psicoterapeuta em outras áreas, mas é muito diferente da sua experiência na regressão, que de vez em quando dá um branco e ele não sabe para onde ir, como se dirigir. Eu até eu estou escrevendo um livro cuja estrutura está aqui nessa apostila que eu distribuo aos médicos interessados. Ela já tem 300 páginas, o livro está meio difícil de sair porque a cada tempo eu aprendo um pouco mais, mas eu espero que até o fim do ano o livro possa ser publicado. Então, eu comento sobre o trabalho dos três e o grupo todo faz pergunta. Aquele que trabalhou como terapeuta, como paciente, como relator e a mim. E então é uma troca assim de conhecimentos, de experiências muito grande. Depois trocamos os grupos e todas as pessoas do grupo passam pela experiência de terapeuta, de paciente e de relator. E é uma experiência muito interessante. E nós já tivemos até alguns profissionais que vieram fazer o curso descrendo um pouco de que aquilo é possível. Por exemplo, tive um caso muito interessante de um médico assim famoso, importante na medicina em São Paulo, e veio fazer o curso. E eu, antes de começarem as experiências individuais, eu faço uma demonstração. Então, pergunto quem quer servir ali como voluntário. Às vezes aparecem 4 ou 5 e eu sorteio alguém para se submeter à experiência e demonstro ali a experiência. E a regressão. Então, depois da regressão, as pessoas que assistiram fazem perguntas ao paciente, o que ele sentiu, e a mim, o que significou este ou aquele passo da regressão. E este médico, então, muito descrente que ele estava, ele me perguntou: doutora, como a senhora faz um diagnóstico diferencial? Como a senhora me prova que isto realmente foi regressão? E não foi um fenômeno de alucinação, um delírio esquizofrênico, uma crise de imaginação, uma fantasia ou uma imagem delirante, oniroide, ou assim, e enfim citou uma série de patologia, de formas de manifestação da psicopatologia. Eu pensei um pouco e respondi assim: olha, não tenho como lhe provar que isto foi uma regressão e que isto não é a psicopatologia que o senhor está me referindo agora. Então ele ficou assim muito satisfeito, ele disse: ótimo, era isso que eu queria ouvir. Vocês estão vendo? Era isso. Então eu disse: bom, o que nós pretendemos é o efeito terapêutico. Se isso é uma alucinação, fantasia ou o que seja, nós temos observado o resultado dos fatos e o nosso índice estatístico de bons resultados tem sido 90%, em torno de 90%, que é uma incidência muito alta no tratamento. Quando foi no dia seguinte, nesses pequenos grupos, esse médico entrou numa regressão assim terrível, traumática. E eu ponho os colchões no chão para não ter perigo de cair ou acontecer qualquer problema nesse sentido. E ele, então, caiu do colchão e rolava, se contorcia, gritava. Eu recomendo sempre que tire os óculos, tire brincos, porque às vezes pode se machucar, que não se sabe que trauma ele vai vivenciar. E ele se esqueceu de tirar os óculos, então partiu a lente do óculo e o terapeuta teve o cuidado de pegar ali e tirar. E eu, ouvindo aquela gritaria naquela sala, eu entrei então na sala e o terapeuta estava completamente perdido ali, sem saber o que fazer, que de repente o homem entra como se fosse numa crise histérica de loucura ou de algo assim, de uma psicose bem manifesta. E então eu pensei comigo: será que ele está fingindo para demonstrar que a técnica não vale? Então entrei ali como se fosse uma regressão
e depois iria dizer que, se aquilo fosse fingimento, que quando ocorre uma regressão como essa que ele teria fingido, mas que não foi fingimento, teria sido, nós procedemos daquela forma. Daí quando trouxemos os grupos depois para o grupão, como nós chamamos, ele quis ser o primeiro. Ele disse, eu quero dizer da minha experiência. Que foi isto, foi aquilo. Então ele falava com tanto entusiasmo, com tanta vivacidade, com uma descrição assim, ainda citando alguns pormenores da regressão que ele não tinha mencionado, que todos ficaram assim muito surpresos, muito entusiasmados e de ver a riqueza daquela regressão. Quando foi a minha hora, então, de comentar, eu disse, olha, agora eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é que o senhor prova que isso foi uma regressão? E que isso não é aquilo, dentro das manifestações da psicopatologia que o senhor citou? Ele disse, olha, eu vou lhe responder da mesma forma. Não tenho como provar. Só vivenciando, passando pela experiência, é que se pode avaliar como é. Então, já agora, gostaria de fazer uma pergunta. Na altura em que o paciente entra nesse estado, ele está adormecido, ou está lúcido, ou é que um bocado uma sonolência? Ele está num estado de relaxamento, num estado alterado de consciência,